Oi, gente! Tudo bom com vocês? Então, né, voltei para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim explicar o vídeo de um mês atrás, onde eu contei para vocês aqui que eu tava super triste, super preocupada, porque eu tinha descoberto um nódulo e sei lá, né? Não sei, algumas pessoas quando eu conto, elas sentem assim, é normal, porque é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Graças a Deus, com os avanços aí da medicina, a gente descobre as coisas mais rápido. Mas pra mim foi um grande susto, principalmente pelo resultado que eu recebi assim, só nos exames, nos exames, né? Super decisivos que eu fiz. E aí eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi que eu descobri isso e como eu me sentia, né? Pra que, caso alguém esteja aí, sei lá, com algum tipo de sintoma parecido, já acender um radar. Mas antes de mais nada, né? Claro, deixa eu pedir meu biscoito aqui. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal. Tem conteúdo aleatório aqui, né? Um canal de mim, falando de... É de mim ou de eu, não sei. Falando de coisas aleatórias, tá? E esse vai ser um assunto que eu vou dar prosseguimento aqui, porque é interessante a gente falar, porque ajuda as pessoas. E se você já me acompanha aqui, por favor, já curta esse vídeo, porque se você ficou, se você assistiu um vídeo e ficou, você gostou de mim. Porque não é possível que a pessoa vai vir aqui e vai assistir meus vídeos sem, sei lá, né, sem gostar de mim. Mas beleza. Primeira coisa que eu queria contar pra vocês, né, é como foi que eu descobri. Eu, gente, gosto de fazer exames anuais pra, ó, sabe, ver aqueles de rotina, só pra gente tá a paz de como é que tá a saúde e tal. E aí eu fui no ginecologista novo, né? Que tinha trocado de médico, fui no ginecologista. E lá ele me pediu uma bateria de exames e me pediu uma ultrassonografia da tireoide. Eu nunca tinha feito ultrassonografia da tireoide. Ninguém nunca tinha me pedido. Eu falei, tá bom, né? Ele olhou pra mim, me achou um pouquinho acima do peso. Um pouquinho não, eu tava muito acima do peso. Mas ele falou assim, tô achando você assim, meio assim, inchada, nananã. Eu falei, beleza, né? Fui lá e fiz. Constatou-se que eu tinha um nódulo, né? De 1 centímetro, 1,5. 1 centímetro e 5 milésimos assim. Eu não sei, eu não sou boa de matemática. Mas eu acho que é isso aí. E quando eu fui levar os exames para ele, ele me indicou já direto para o endocrinologista, porque já era um caso a ser estudado. Dentro dos parâmetros ali médicos, 1,5 já é um sinal de alerta. É um nódulo grande. Para, assim, o menor que isso, ok, a gente acompanha. Mas a partir de 1,5 já é necessário fazer uma punção. E aí eu fui pro endocrinologista, levei os exames que eu tinha, levei essa ultrassonografia, expliquei pra ele e ele me pediu uma punção. E eu não fiz, porque eu simplesmente fiquei com medo. Não sei se vocês já ouviram falar de como é que é o exame de punção, mas as pessoas fazem parecer que é uma coisa assim atemorizante. E eu fiquei com muito medo de fazer, gente. Eu fiquei com muito medo de fazer. Vocês não têm nossa? Eu falei que nada, que eu não vou fazer nada disso. Pra que eu vou fazer? E uma coisa assim que eu não façam isso, tá? Se o médico pedir um exame pra vocês, façam o mais rápido possível e leve pro médico. Eu não fiz porque minha mãe também tem nódulo e ela, tipo assim, não interfere na vida dela. Não, 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 o nódulo tá ali, ela já fez punção. Ela sempre sai assim, meu Deus. Eu fiquei, meu Deus, eu tô com medo, eu não vou fazer. Aí o médico me pediu uma punção e eu não fiz. Deixei passar. Isso era meados de 2019, em junho de 2019, a partir de junho, aí eu comecei a fazer os exames e o tempo foi passando, né? Começou a pandemia. Eu falei, agora não vai ter mais como fazer isso. Até esqueci da existência desse nódulo. Tempo passado, no final, assim, da pandemia, eu comecei a, né, quando já tinha, assim,
melhorado pra gente poder, né, sair, fazer uns exames e tal. Eu fui porque eu já tinha 2 anos sem fazer nada, né, nenhum tipo de exame. E eu tive um ganho também de peso muito grande durante essa pandemia. Ganhei muito peso mesmo, muito peso mesmo. E eu comecei a ficar preocupada, peguei e fui ao médico. Levei, né, essa informação de que eu tinha esse nódulo que, inclusive, eu tinha começado a sentir. Não era uma coisa que eu tinha mais, mas que eu comecei a sentir. Isso que foi me preocupando. Aí eu fui no médico e o médico me passou uma ultrassom para saber como é que ele tava. E, pasmem, o nódulo já tinha 2,5 centímetros. Eu falei, gente, não é possível isso. Fui nessa endocrinologista que foi, assim, super incisiva comigo. Ela disse assim pra mim, olha, eu vou te dar aqui a requisição e você vai me trazer essa ultrassom, essa punção, tá bom? Aí eu falei assim, meu Deus, eu nem vou voltar nessa mulher, que mulher louca. Mas, às vezes, é necessário que os médicos, eles sejam, assim, frios pra gente se tocar. Porque eu simplesmente disse a ela, doutora, eu não fiz porque eu fiquei com medo. E aí eu fui, né, fazer a punção. E nem era tudo isso, tá? Se você tá com medo de fazer punção, achando que é um bicho de 7 cabeças, nem é. É uma coisa super simples. Ela me pediu uma punção com agulha fina. E aí eu fui, né? Fiz o exame, nem senti, gente. O que acontece depois é você ficar assim com um arranhãozinho na garganta, parecendo que você vai gripar. Sabe quando você vai tá começando a gripar, que fica assim aquela sensação assim de gargantinha arranhada? Foi assim que eu fiquei, no local que furou, né? Mas por dentro, como se a garganta fosse inflamar. Mas uma coisa que, ai meu Deus do céu, você não aguenta, o exame dói, não é nada disso. É bem tranquilo. Depois que eu fiz a punção, mandei lá, esperei, saiu o resultado. Demorou um pouquinho. E aí eu voltei lá na médica, tava super tranquila, né? Porque tinha sido bem tranquilo o exame. Eu falei, pronto, resolvi. E quando eu fui voltar pra consulta, né, com ela me perguntou assim, olha, na sua família tem casos de tireoide, tem histórico, nananã. Eu falei, não, minha mãe tem, minha avó teve. Porque, inclusive, a minha avó teve bócio e a minha mãe tem nódulo na tireoide também. Tem outras pessoas da família da minha mãe que tiveram, né? E fora outros locais que a gente tem incidência de nódulo na minha família. Abri esse parêntese aqui, que é para vocês terem isso como um sinal de alerta. Se alguém na sua família tem algum tipo de nódulo, já é uma coisa para você ficar ligado, tá? Não quer dizer que você vai ter, mas é, assim, um fator que a genética influencia bastante. Então, se alguém tem, já fica de olho. E aí, a médica simplesmente disse assim, ó, seu nódulo, ele tá com 2,5 e tem características cancerígenas. Gente, na hora, eu me senti como se eu estivesse numa cena de filme, sabe? Que a pessoa tá ali e o mundo para ao seu redor e segue tudo, as coisas ficam em slow motion e você perdido ali no meio. Foi assim que eu me senti no momento que a médica falou isso comigo. Eu não vi nem mais nada que ela falou depois. Eu sei que ela me entregou uma requisição para passar pelo cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico que opera a tireoide. E eu fiquei assim, perdida, né? Aí ela disse, vai no médico, né? Vai no cirurgião e volta aqui. E aí eu já saí dali assim, assustadíssima. Saí do consultório, tinha ido pra consulta com minha irmã. Aí ela me perguntou, e aí, o que é que deu? Eu não... gente, por Deus, que eu fiquei tão aérea que eu não conseguia nem repetir as palavras da médica. E aí eu voltei pra casa, né? Super tensa, mas ao mesmo tempo fora de mim, assim, sabe? E contei, né, pra minha mãe que o nódulo ele tinha
tinha características cancerígenas. Primeira coisa que vocês precisam saber. Além de ter 2,5 já, né? Cresceu em 2 anos, o nódulo ele cresceu 1 centímetro. Além disso, ele apresentava dentro da tabelinha lá que os médicos utilizam para caracterizar um nódulo, ele era um T-Hydes 4. E, se eu não me engano, nessa tabela vai até o 6, ou seja, 4 já é uma coisinha assim bem preocupante, né? E eu fiquei assim, mas como isso, gente? Eu não tenho nem, sabe? Na minha cabeça só passava assim, poxa, minha vida sempre foi saudável, nananã. Quando eu era mais adolescente, eu sempre gostei de treinar em academia. E era uma coisa assim que me motivava, eu tinha muita energia pra ir, eu gostava muito. E com o passar do tempo, eu não conseguia mais fazer esse tipo de coisa. Aí eu comecei a assumir que era um problema de tempo, né? Ah, eu tô sem tempo. E não era um problema de tempo. Uma das coisas que acontecia comigo, sem eu perceber, foi um desgaste, um cansaço constante, que tava ali comigo sempre, o tempo inteiro, sabe? Parece que você dorme e nunca é o suficiente. E aí, quando eu saí dali com aquele diagnóstico, eu fiquei, meu Deus, eu tô pra morrer. Na minha cabeça só passava isso, porque imagina você receber um diagnóstico de câncer, você nunca vai pensar, ai, não é um câncer agressivo, nananã. E aí eu me lembro que a médica falou assim, a gente tem que operar pra não irradiar, né? Não foi bem essa palavra que ela usou, tem uma palavra específica. Mas pra não se espalhar ou aparecerem outros nódulos e se tornar realmente um grande problema. E aí eu, mais uma vez, sem chão, fui, né, pra consulta com o cirurgião para saber o que é que eu poderia fazer. E o médico, ele me explicou com mais calma. Pediu para eu respirar. Respira. Olha, tem características assim, assim, assado. Eu já operei nódulos piores. E esse seu tá contido. A gente descobriu logo no início. Então, dá pra fazer uma coisa legal sem você se prejudicar muito. E aí, o médico me explicou, né? Que não era uma coisa assim que iria me matar. Mas que a gente precisava operar. E cá estou eu esperando, gente. Né? Fazendo todo o protocolo aí, os exames e tal. E aguardando o momento de operar. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Pelo menos eu já consegui contar como foi que eu consegui descobrir isso aí. E depois eu volto para contar para vocês como é que, sei lá, os sintomas, quais são os procedimentos antes, pré, né, cirurgia. E o que mais tiver, assim, na minha cabecinha para passar de informação para vocês, tá certo? Um grande beijo, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.